Gêmeos, te convido a ouvir essa leitura como uma conversa, de um jeito um pouquinho diferente, sem tanta pretensão, simplesmente ouvindo o que pode chegar aí para você, o que pode bater no seu coração, só com a sua realidade, porque o objetivo aqui é não contar uma história para impressionar nada nem ninguém, para mostrar, o fantástico, do místico, dos oráculos, não é sobre isso. É que realmente chegue a algo que colabore, tá? Então, vamos à sua leitura, Gêmeos. Uma leitura aberta em 3 linhas, intuitiva, coletiva. Elas se complementam a partir de que eu vou abrindo as linhas, então no final, geralmente um conselho de ação. Se é a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo. Meu nome é Sara, te deixo o convite para as interações. Vamos lá. Gêmeos, o que nós temos para Gêmeos nessa mensagem do momento? Tá. Um certo aperto no coração, Gêmeos, por alguma coisa que não aconteceu ou talvez não esteja acontecendo exatamente como você gostaria que fosse. Eu vou colocar no passado aqui o fundo do deck, que mostra um 3 de espadas, aquela energia do arcano onde uma dor nossa é tocada, né? Uma insegurança, uma frustração, uma marca, né? Que todos nós temos, um trauma que a gente guarda, tá? Então, caiu a carta central, um rei de copas. Embaixo, com relação ao passado, 9 de pentáculos, que fala de um estado de ser, de se realizar, que eu já experimentei, que eu já conheço, e que eu tava com uma grande pretensão com relação a ele no futuro, né? Eu gostaria muito de reproduzir aquilo como foi feito, ou como eu me senti realizado nisso ou naquilo, e eu posso estar falando de um relacionamento com o teu trabalho, com teus amigos, com amor, não sei, tá? Com filhos. Mas aqui essa dor no coração, né? Dessa vez eu vi esse pajem de copas com esse olhar para cima, um pouquinho perdido, um pouquinho aéreo. E aqui na minha mesa, se você pudesse ver, ele tá olhando em direção a esse rei. Então tem a ver, sim, até com partes nossas, assim, que a gente ouviu de ideais dos nossos pais. Eu tô falando do pai, né? Do aspecto masculino. Tenha sido ele um pai mesmo, biológico, adotivo, ou uma mãe, pai, né? Com essa energia que cuida do nosso norte, que tenta orientar nessa direção. E aí, nessa expectativa do que o pai em nós, o pai que nos reside, diria, faria, esperaria que eu conseguisse. Então, parece que eu não tô atendendo aqui uma exigência. Vamos para a segunda linha. Que coisa curiosa aqui, Gêmeos. E o 9 de pentáculos me diz que já estava acontecendo algo muito interessante, eu já estava num bom andamento, Sara, de repente alguma coisinha aí aconteceu. E eu coloquei no diminutivo coisinha, não para menosprezar, Gêmeos, mas para te dizer que isso aqui é uma impressão passageira, tá? É momentâneo. Talvez, e só talvez, esteja relacionado com um finalzinho de ano, a saída de alguém da equipe, ou uma mudança aí do jeito de fazer as coisas. E aí a gente tem essa sensação de que desaba, né? De que não vai mais ser como eu já senti que é possível, como eu sei que sou capaz. Mas eu vou repetir pra ti, coisinha no sentido de, isso aqui é uma impressão menor que impactou, eu sei, tem uma dor aqui no fundo do deck, mexeu com uma ferida aí, mas vou repetir pra ti, pra ficar mais marcado, é uma impressão momentânea, isso aqui já vai passar, tá? Mas vamos pra próxima linha. Uma coruja me olhando nos olhos aqui, na carta do Rei de Espadas, falando que essa sabedoria, o conhecimento são teus aliados, tá? São como aquelas forças naturais, né? Os animais de poder aqui apoiando, tá?
se precisar, para alguns de vocês, pode ser recorrer a uma técnica, a um novo método, novo ou velho, não sei, tá? Essa corujinha aqui, ela tá viradinha pro passado. E aí, como é em cima de um rei de espadas, posso estar falando de método mesmo, né? De jeito de fazer a coisa com lógica, assim, com orientação técnica, tá? Vamos lá, segunda linha. Nossa, eu tô sentindo o seu campo, Gêmeos, como bem oscilatório, assim, né? Aparece, some, aparece, some, aparece, some. É como a gente mesmo tentando se localizar dentro dos próprios pensamentos, dentro da própria realidade, numa condição aqui. Respira. Segunda linha para Gêmeos. Mais uma vez o 9 de ouros. E mais uma, por favor. Mais uma vez o 3 de espadas. Eita, Gêmeos. Gêmeos, um momento de mergulho, tá? Tem uma questão prática aqui que é temporária, que é rápida, que já vai passar, e para alguns de vocês pode ser um motivo que me assusta, que me desestabiliza, que me deixa confuso, que me fez perder aí o sono, mas não tem a ver com essa questão prática do dia a dia, tá? Não tem a ver com coisas concretas, porque Gêmeos, olha só, se você já conhece esse canal, eu troco de deck e rapidamente a mesma carta se repete. Então é como se os jogos aqui conversassem comigo na mesma língua, todos estão falando a mesma coisa, né? A gente tá numa comunicação aqui. Duas vezes a carta 9 de ouros, que é uma carta onde Gêmeos sabe o que é realizar-se, ele entende o caminho, ele já fez o caminho das pedras. Eu sei como é que eu chego numa realização material, como é que eu faço as coisas para ter estrutura, para ter firmeza, né? Para ter recurso, para ter retorno. Que as pessoas que sabem ou que são muito disciplinadas para empreender essas questões aqui, tá? Mas o que tá rolando aqui, duas vezes o 3 de espadas, Gêmeos. Então tem uma dor aqui não gosto muito dessa palavra, porque quando a gente fala em traição, fica muito o mundo contra nós, né? E eu não tô falando que o mundo tá a favor e não, tão pouco tô falando que, né, a gente tá aqui como esse núcleo, né, central aqui, por onde as coisas orbitam. Isso seria egocentrismo, né, Gêmeos da nossa parte, você sabe disso, né? Somente genial. Mas aqui, duas vezes o 3 de espadas falando que uma dor profunda, conectada a traições, parece que de novo se apresenta. Mas o que caiu definitivamente aqui em cima de todas elas foi a carta do 10 de espadas. E é uma carta de eu me rendo a isso. Inclusive me rendo a uma dor, compreendendo, escuta bem o que eu vou te dizer, compreendendo que essa dor existe, ela faz parte de algum momento da minha história, e às vezes nem tá consciente, às vezes a gente tem aí uma memória traumática, uma dor no corpo, e agora me vem um autor chamado Matur Gabé, ou tô falando errado? Gabor Maté, olha só, eu inverti. Isso também é significativo. Nunca inverti o nome de um autor, mas vamos lá. Gabor Maté, eu vou deixar embaixo aqui um link de um livro bem legal dele, se você gosta de ler, talvez aí você queira ter esse livro também, tá? E ele fala dessas questões em que a consciência às vezes não tem o reconhecimento de uma cena, de uma situação que me causou uma dor profunda, uma ferida de alma, né? Mas existem. Nós temos inúmeras memórias do nosso corpo físico, tá? Isso aqui é biológico. E aqui, Gêmeos, essa leitura está sendo aberta para eu te dizer,
Isso que no momento parece uma dor aí, tem algum sentido, literalmente aperto no peito, tá? Abre aspas, questões físicas, a gente vai nos médicos, cardiologistas, tá? Então, percebe se isso já não tá muito somatizado, se já não tá realmente sentindo excesso de palpitação, arritmia, essas coisas todas, aí é outro departamento, tá? Você sabe, né? Mas eu gosto de destacar isso. Mas em linhas gerais aqui, no todo, o seu corpo sentindo uma pressão, uma angústia, uma tensão, porque tem aqui o momento de eu me rendo. Para quem tá consciente disso aqui que eu tô falando, vai vir um pensamento assim, tá, admito que eu tenho muito medo às vezes, e é só um exemplo, Gêmeos, fica atento. Lembra do começo da conversa? A história aqui não é toda vinculada para uma pessoa só, tá? É um geral. Eu admito que eu tenho sim uma ferida de rejeição, de traição. Eu vi alguém que eu amava muito ir embora por conta disso, ou desde pessoas que eu amava lá dos pais, dos ancestrais, de irmãos, não sei. Eu vi alguém sofrer muito por isso. Alguns aí, a própria pessoa sofreu muito por conta disso. Mas nessa rendição do 10 de espadas, é quando a gente chega no fim, né? De 1 a 10, de uma jornada onde a gente já tá melhor capacitado para compreender. Então, por isso que é o 10 da rendição. Me rendo. Mas não é eu me rendo, eu não ligo. É eu me rendo, eu admito. Eu admito essa dor em mim. Eu reconheço isso. E por que essa conversa é tão profunda, hein, Sara? Porque a sacerdotisa tá no fundo do deck e olha como ela desce uma escadaria com uma romã na mão que pra mim, Sara, na minha cartomancia, tem um toque de a gente tá com o próprio coração na mão, descendo umas escadarias pro próprio submundo, para as próprias sombras, para as próprias dores, lembra que eu te falo aqui? O passado, cartas de dor aqui, né, de feridas que já podem ser olhadas, tratadas. E aí me vem aquela cena assim, sabe? Um caso, uma pessoa que ela sente uma dor num certo lugar do corpo. Ah, eu tenho uma dor nas costas a certa altura, mas já fui ver, não sei o que é. Já me disseram que é coluna, já me disseram que é músculo, já me disseram que são rins, me disseram que isso, me disseram que aquilo. E aí eu fui no especialista, fui em outro, e não descubro, não sei o que é. Até que eu descubro com um certo lugar, médico, terapeuta, não sei, que tem a ver com o meu pulmão. É só um exemplo, tá? Eu não sei o que pode ser. Mas quando eu descubro finalmente que tem a ver com um órgão, com um lugar, com um fato, essa dor tem finalmente espaço para cura. Enquanto, né, nós não sabemos, ela fica ali apertando a gente. Então, duas coisas para te falar nessa leitura, Gêmeos. As leituras aqui, às vezes, né? Não é, a vida não é só boas notícias, né? Aqui tem um enfrentamento e um reconhecimento de mergulho nas próprias sombras para uma cura. E como é que a gente cura? Vendo. E se você sentir no seu coração de procurar, e aí vai ser para cada um uma história diferente, é uma cura judicial, é alguma coisa ainda relacionada com questões de justiça para ser feito, então busca um médico para isso, né? Um profissional para isso. Se são questões literalmente do corpo físico, procura. Hoje em dia tem caminhos, né? Não é impossível mais, como já foi outro tempo. Se são questões de cura emocional, procura um terapeuta, procura um analista, procura aquele que você confia. Mas faz esse mergulho, tá, Gêmeos? Faz esse mergulho, assim, né? Com o coração simplesmente na mão. Ai, que lindo! Ai, que lindo! Embaixo, uma rainha de copas segurando um cálice.
que essa representação também, né, de fonte de amor, né, fonte de existir, de existência. Então, cuida do seu coração, tá? Para alguns de vocês, olha literalmente o coração, tá? Não foi à toa que eu falei tanto, né, desse órgão. Ai, olha só. E aqui embaixo, ali, ó, não sei se você vai conseguir ver. Tem aquela brincadeira que a gente faz com as mãos, né, assim. Não sei fazer. Para alguns de vocês, o conselho desse tarô é sim olhar o corpo físico, olhar o órgão mesmo, tá? Esse músculo aí. Meu coração é um músculo involuntário e ele pulsa por você. Curar essas questões, tá, gêmeos? Um grande beijo, um grande abraço. Te vejo no próximo material. Não tem conselho cartomante hoje? Tem. Vai olhar essas questões, tá? Para alguns de vocês, literalmente questões físicas. Dá uma verificadinha aí. Um grande abraço. Até o próximo material. Tchau, tchau.